Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre operações aritméticas. Basicamente, nós podemos fazer algumas operações em cima das nossas variáveis e também nossas constantes, certo? Então, para isso, eu trouxe esse exemplo para vocês, no qual nós temos três valores inteiros, o valor 1, o valor 2 e resultado, inicializados valor 1 e valor 2, o primeiro com 7 e o segundo com 3. Observem que nós temos então 5 operadores aritméticos básicos, tá? Então o primeiro é de soma, o segundo de subtração, o terceiro de multiplicação, o quarto é a divisão inteira e o quinto é a divisão então com o resto, tá? Nós vamos explorar, assim que executarmos o exemplo, esses dois tipos de divisão. Eles são bastante importantes na programação, certo? Então, eu já, de início, já comecei explorando as minhas variáveis, tá? Então, vocês já podem visualizar ali que eu tenho valor 1, valor 2 e resultado. Então, que eu quero verificar, então, que resultado elas terão. Lembrem-se que para que vocês possam explorar, então, uma variável, basta que vocês selecionem a variável, né? Selecionem dessa forma, clicando duas vezes sobre ela e arrastando até aquela janelinha que tem à direita uma janelinha cinza, certo? Então ali vocês conseguem explorar a execução. Para que vocês possam ver como os valores estão sendo atribuídos durante a execução do programa, vocês não vão iniciar a execução do programa usando o botão play, o primeiro botão. Vocês vão usar o segundo, que tem dois pés, que seria então a execução passo a passo. Observem, pessoal, também que do lado esquerdo, enquanto vocês estão programando, do lado do número das linhas tem alguns insetos, né? Então, que são os bugs. Se vocês querem parar o programa numa execução ali, né? Então, basta que vocês cliquem em um daqueles bugs e executem passo a passo, certo? Então, assim vocês vão conseguir explorar melhor o que está acontecendo no programa. É uma excelente forma de testar os programas e identificar onde é que estão acontecendo os problemas, tá? Mas, voltando ao assunto das operações aritméticas, então nós vamos fazer um teste e eu gostaria que vocês lembrassem, então, desse exemplo. Nós temos operações básicas, né? Então, soma, subtração, multiplicação e dois tipos de divisão. Quando eu executo esse meu programa, e aí eu vou executar ele passo a passo, eu quero que vocês observem os valores que vão sendo recebidos. Comecei a execução passo a passo, inicializei as variáveis, atribuí 7 para valor 1, 3 para valor 2. Primeira operação é adição, resultado então 10, 7 mais 3. Segunda operação, subtração, 7 menos 3, 4. Terceira operação, multiplicação, 3 vezes 7, 21. Divisão inteira, 7 dividido por 3, 2. Agora a divisão por resto, valor 1 dividido por 2, valor 2 seria então 7 dividido por 3, eu tenho resultado 1, tá? Essas operações, pessoal, elas são comuns no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente estuda matemática, lá no início, quando a gente começa a aprender a fazer algumas operações, são as mesmas operações que a gente faz, né? Então, elas permanecem iguais. Eu peço atenção de vocês quanto aos símbolos, tá? Então, observem que a multiplicação não é um x, ela é o asterisco. Vocês devem imaginar o porquê que não é um x. Porque o x pode ser usado como o nome de uma variável, certo? É importante também lembrar que nenhum desses símbolos de operador aritmético pode ser usado no nome de uma variável, tá? Então, eu não posso ter valor 1 mais para ser, então, o nome de uma variável, porque ele é um caractere já reservado da linguagem. Agora, eu gostaria que vocês atentassem mais quanto à questão das divisões. Por que eu tenho uma divisão por inteiro e uma divisão com o resto? Eu peço que vocês observem os valores que nós estamos trabalhando no nosso programa, né? Então, os valores que nós estamos trabalhando é o valor 7 e 13, e nós estamos dividindo 7 por 13 e estamos obtendo dois resultados diferentes. Por que isso acontece? Eu quero que vocês prestem atenção agora na minha ilustração aqui, que vai mostrar então como que funciona essa divisão diferenciada. Eu tenho então 7 e vou dividir por 3. É uma divisão simples, certo? Mas vocês devem ter observado então que nós tínhamos valores diferentes para os dois tipos de divisão. Basicamente, o que nós teremos que fazer? 2 vezes 3 dá 6, 7 menos 6 dá 1.
Esse valor aqui, o 2, é o que apareceu quando eu utilizei esse operador. É a divisão inteira, tá? E o 1 é o que apareceu quando eu trabalhei, então, com o símbolo de percentual, que é uma divisão, então, que eu vou pegar o resto da divisão, tá? Nesse caso, pessoal, esse nome ele é chamado como mod, certo? Modular. Então, é uma forma de eu fazer a minha divisão pegando o resto dela. Vou mostrar um uso para vocês, tá? Digamos que nós tivéssemos... nós quiséssemos descobrir se um valor ele é par ou se ele é ímpar, tá? Então, eu vou dividir, por exemplo, 6 por 2. Nesse caso, 2 é o meu valor para verificar se um valor é par ou ímpar, certo? Então, eu vou usar aqui 6 vezes 2, dá 6, sobra 0. Portanto, eu posso concluir que um número é par se o resto da divisão dele por 2 for 0, ok? Então, dessa forma, eu consigo compreender se eu estou trabalhando com valor ímpar ou par. Por exemplo, esse é só um dos tipos de uso, tá? Então, essa é só uma observação. Certo, pessoal? Esses são os principais operadores lógicos. Eu peço que vocês explorem o Portugal Studio na aba de ajuda, porque lá tem explicações sobre outros tipos de operadores que são providos pelo Portugal Studio e que nós vamos estudar mais à frente. Mas lá também tem alguns exemplos que vocês podem explorar. Espero que vocês tenham entendido o conceito e até mais.